3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Muguê. A gente está aqui na primeira conferência conservadora da Associação Política Brasil, um movimento que está juntando aqui vários conservadores do Rio de Janeiro, com a presença do deputado federal Luiz Lima, vem deputados estaduais também, como Márcio Galberto, Thiago Galhaço, e a gente tem um espaço aqui, né, de podcast para entrevistar pré-candidatos a cargos nas eleições municipais que estão por vir, tanto para vereador quanto também para prefeito. E a gente está aqui com o nosso amigo Gustavo Ferreira. Gustavo Ferreira, ele é pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, lá em Belford Roxo. Não é isso, Gustavo? É isso aí, Diego. É uma grande satisfação estar aqui dialogando com você, junto com o nosso deputado Luiz Lima e todas essas pessoas que estão pautando um Brasil melhor, né? Uma pauta da liberdade em nosso país. Show de bola. Ô Gustavo, você é empresário e você é nascido e criado lá em Belford Roxo? Exatamente. Eu tenho 32 anos, sou nascido e criado na cidade de Belford Roxo, né? Então a gente conhece bem a realidade da cidade, convive com os mesmos problemas que cada cidadão tem lá e enfrenta no seu dia a dia, e a gente tem um trabalho de luta lá, que é mudar a cidade de Belford Roxo. Agora, a política lá vai ser uma briga muito grande, Gustavo. Você tem nomes assim que são nomes que são politicamente falando, né? Ainda mais usando a própria máquina pública, são nomes bastante fortes para você concorrer. Como é que você está enxergando esse cenário com a sua entrada lá? Exatamente, a política da cidade se dividiu, né? Se polarizou em dois fortes nomes na cidade, e a nossa proposta é justamente ser uma terceira via de opção para a população, e dessa terceira via se tornar talvez e com certeza a primeira via do cidadão de Belford Roxo. Principalmente que a nossa pauta principal na cidade é a liberdade do cidadão poder empreender, poder ter uma vida melhor na cidade, e a cidade enfrenta diversos problemas que o gestor público tem que ser o líder de solucionar esses problemas. A nossa pauta, a nossa defesa é essa. Agora, Gustavo, tem algumas coisas nas estatísticas de Belford Roxo que me chamou assim, muita atenção. Por exemplo, Belford Roxo ele é o quinto maior município do estado do Rio em termos de habitantes. São 500 mil habitantes dentro da cidade. E desses 500 mil habitantes, 37 mil pessoas com carteira assinada apenas dentro do município é um número muito baixo, não é? Exatamente. Como é que você explica esse cenário e qual é a solução para esse cenário? Sim, exatamente. Hoje a cidade, uma das principais bandeiras que a gente vem defendendo, que certamente é um dos principais problemas de Belford Roxo, é a falta de emprego, ou seja, é a questão da empregabilidade na cidade. Hoje nós temos realmente, como você falou, aqui está a maior cidade do estado de Janeiro, com cerca de 500 mil habitantes e cerca de 40 mil pessoas que estão empregadas. Então é um índice muito baixo de empregabilidade, e a solução que a gente vem propondo é justamente uma abertura na gestão municipal para a liberdade econômica, a liberdade de empreender de cada cidadão, seja ele da cidade ou empreendedores que queiram investir na cidade. O que eu estou observando, que eu tenho dialogado com muitos empreendedores na região, para Belford Roxo poder gerar emprego em larga escala, né, nos próximos 4 anos, aí, né, numa gestão de 4 anos, é preciso abrir espaço para fábricas, né, indústrias e comércios de grande porte na cidade. Hoje a gente tem um déficit aí de pelo menos 50 mil empregos dentro da cidade, né? E a maioria das pessoas que tem carteira assinada trabalham fora da cidade. Então o que acontece? O cidadão perde qualidade de vida, porque quando pega um transporte público, muitas das vezes também sem qualidade, perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar do seu trabalho, 4 horas por dia só em transporte público. Isso é falta de qualidade de vida, porque poderia estar sendo investido esse tempo cuidando da família, estudando mais, melhorando, praticando atividades físicas. Então, assim, a cidade acaba sendo considerada como cidade dormitório. E a solução desse problema nada mais é que a abertura política e econômica da cidade, propor soluções, que é a criação do parque tecnológico também, que um outro fator importante é gerar emprego para diversas áreas de conhecimento, né, e diversas camadas dentro de Belford Roxo. Por exemplo, não querendo me alongar, mas Diego, um jovem de Belford Roxo que se forma, né, luta para se formar em engenharia ou ciência da computação, quando ele vai buscar um mercado de trabalho, ele não encontra esse tipo de emprego na cidade. Muitas das vezes ele tem que ir para o centro do Rio
ou para São Paulo ou até fora do país. O que isso quer dizer? Quer dizer que Belfor Roxo perde a arrecadação, porque esse cidadão se qualificou, poderia ter um emprego com um salário melhor, morando na cidade e tendo um emprego na cidade, para essa camada também da população, ele iria gerar na cidade o quê? Mais economia, porque ele ia consumir na cidade, e melhorar também a gestão da cidade, né? Através de um voto qualificado também, e uma massa crítica que a gente precisa também reter na cidade. Então a nossa proposta é ampliar emprego e ampliar também emprego de alto valor agregado no sentido de trazer divisas, dinheiro para a cidade. É uma das nossas propostas também como um pré-candidato em Belfor Roxo. É isso que você falou, Gustavo, eu considero muito importante porque a gente observa que os pequenos negócios, os médios negócios, eles compõem aí pelo menos 70% dos empregos no Brasil todo. Né? Perfeito. É a pequena papelaria, é a pequena cafeteria, é o cara que abre ali a pizzaria dele, e isso vai gerando, né, aquele círculo virtuoso da economia. Quanto mais gente trabalhando lá, mais gente está consumindo, mais mercado vai sendo aberto, e com isso a população ela prospera como um todo. Como que está hoje essa questão de abertura de empresa lá em Belfor Roxo? O prazo, se existe uma burocracia muito grande, se você tem alguma proposta para desregulamentar, desburocratizar essa questão, para quem quer abrir um pequeno negócio lá em Belfor Roxo, dá uma... Não, perfeito, Diego. Justamente, a nossa proposta é que o poder público municipal, o gestor público, né, caso a gente sendo eleito, a gente vai encaminhar para a Câmara Municipal uma proposta de lei, que é justamente a lei de liberdade econômica na cidade. Hoje o empreendedor da cidade ele enfrenta aí um desafio de pelo menos de 6 meses a um ano para ter o seu negócio consolidado. Muita coisa. E que é um absurdo, porque o empreendedor ele sobrevive, ele é um empreendedor de fato, ele é um grande lutador, porque eu costumo dizer, o empreendedor é aquele trabalhador que emprega outro trabalhador, né? Muitas vezes é mal visto, mas na nossa visão local, o empreendedor na cidade é aquele que vai gerar emprego, e ele às vezes no primeiro mês ele não consegue sobreviver o seu negócio, ou às vezes acaba partindo para a informalidade, porque o poder público tem uma carga tributária muito alta, uma burocracia muito grande, e a gente acaba sufocando os pequenos negócios na cidade. Então, assim, a nossa pauta é que o empreendedor ele não demore mais que 10 dias para poder ter o seu pequeno alvará de licenciamento, que a fiscalização para pequenos e médios negócios sem nenhum risco, que não tenha nenhum... Extorsão. Sem extorsão, que possa ter uma abertura política na cidade. E também atrair essas empresas, né, grandes indústrias, através... O que a gente está observando, nosso grupo político está observando na cidade? A nossa região da Baixada é muito rica, né? Existe até algumas empresas, algumas indústrias na região, como Nova Iguaçu, Caxias. A gente está estudando as demandas que já existem nessas empresas e indústrias na região, que muitas das vezes essas demandas elas são supridas por insumos, serviços ou alguns produtos de fora do estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, uma indústria de caneta, de lápis em Nova Iguaçu, que fica próxima à Dutra, ela compra parte dos seus insumos de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Entendi. E poderia, talvez, essa demanda ser atendida por uma indústria local. Então, a gente não quer tirar uma empresa de Nova Iguaçu para trazer para Belfor Roxo. A gente quer promover novos negócios que possam suprir essa demanda que já existe, né, que a gente não vai estar reinventando roda nenhuma, e trazer geração de emprego. Fazer o inverso do que vem acontecendo. O que acontece hoje no município de Belfor Roxo e na Baixada Fluminense como um todo é fuga de empresas por conta justamente a ideia é criar uma cadeia produtiva. Exatamente. Na Baixada Fluminense. Estudar a cadeia produtiva que já existe e formar uma nova cadeia produtiva em cima das demandas que já existem. Perfeito. Então, assim, a gente pode sim perfeitamente dar um salto de emprego na região, fazendo o papel dever de casa, que é estudar a cidade, e o gestor público tem que ter essa função de liderar esse processo. Beleza. E para finalizar, Gustavo, a gente percebe que Belfor Roxo ela é uma cidade bem conservadora. No segundo turno das eleições, o Bolsonaro teve 65%, né, de votação. Eu acho que isso, para as ideias que você propõe, é muito bom, não é? Perfeito. O público e a população, né, o eleitor, o cidadão de Belfor Roxo, ele é majoritariamente, ou seja, a maioria das pessoas é conservadora, é cristã, defende uma pauta da liberdade de expressão, a liberdade econômica. E isso é perfeito para a gente poder dialogar. Muitas das vezes essa população ela é de direita,
mas ela não acaba refletindo no voto local, esse voto mais qualificado de direita, por falta de opção de líderes que possam se colocar à disposição dessa população. E é o que a gente está propondo, não só na nossa pré-candidatura de prefeito na cidade, mas também na nossa nominata de vereadores. Então nós teremos candidatos conservadores na cidade, queremos fazer uma bancada também representativa a vereador na cidade também. E justamente, a gente tem todo o potencial de crescimento por conta desses dados aí. O Bolsonaro teve 65% dos votos, confirmando aí, no caso, a aceitação dele na cidade, né? Ou seja, ele ampliou a votação do primeiro turno para o segundo turno, e isso é um fator importante que a gente vem acompanhando também. Show de bola. Gustavo, eu te agradeço muito, te desejo boa sorte nessa empreitada. A gente sabe que vai ser bem difícil, mas não impossível. Obrigado, Diego, pela entrevista aqui, pela oportunidade de falar um pouquinho de Belfor Roxo. Parabenizo o nosso deputado Luiz Lima pelo brilhante trabalho que vem fazendo, não só defendendo as pautas em relação ao país, a liberdade que a gente tem que ter no nosso Brasil, mas também em defesa do nosso estado do Rio de Janeiro. E eu tenho observado muito a gestão dele, a atuação dele em defesa também da Baixada Fluminense. Verdade. E pode contar com o nosso apoio. Tá ótimo. Prazer. Obrigado, meu querido. Obrigado.